Bom dia a todos, uma alegria estar aqui de novo com vocês. Henri Nouwen, ele tem um livro chamado A Volta do Filho Pródigo. Antes de escrever esse livro, ele ficou durante 3 dias contemplando a pintura de Rembrandt, sentado por horas a fio, desde a abertura do museu até o encerramento. Não sei como é que ele conseguia, mas se apaixonou tanto pela obra que ele descreve cada detalhe dessa pintura em um livro tido como um dos livros de espiritualidade que mais influenciam a sociedade ocidental. E por que eu falo isso? Porque o humanismo é como o filho pródigo. O humanismo surge no Renascimento como uma ação que visa contestar a filosofia tomista que tem, na sacralização do mundo, o objetivo e a visão da realidade. O humanismo, ele tem o homem como o foco central e a fonte de significado e valor no mundo. Não é ligado a nenhum pensamento religioso. A espiritualidade a qual o humanismo é ligada é uma espiritualidade materialista ou focada apenas no homem e se distingue do humanitarismo que se baseia na compaixão, na solidariedade e na preocupação pelos outros. Isso não significa que alguém que se diz humanista ou uma ciência humanista não possa ser humanitarista. Mas foi o movimento humanitarista que criou os primeiros hospitais, que sempre se preocupou em favor do outro. E, embora ambas compartilhem uma preocupação com os seres humanos e com a melhoria de suas vidas, as ênfases são distintas. E eu fiz questão de trazer essa distinção, porque a gente está falando de humanização da medicina num aspecto humanitarista e não humanista. Porque nós devemos ver o paciente como o centro, como o motivo, como a razão da medicina. James Hillman é um psiquiatra americano. James Hillman consegue ser freudiano e junguiano ao mesmo tempo. Ele fez formação nos grandes centros, ele foi aluno de Jung e também tem uma formação freudiana sólida. Ele diz que na medicina em geral, o paciente, quando vai ao consultório, ele leva um órgão para ser tratado. Então, eu trouxe aqui o meu fígado para ser tratado. Eu tenho uma paciente que ela diz: o senhor aqui cuida do pâncreas de minha mãe, o doutor Geraldo cuida do coração de minha mãe. Eu falei: cuidar do pâncreas da sua mãe é muito simples, é muito fácil, eu vou mexer com números. Agora, se você quer que eu cuide de sua mãe, é diferente. Mas a visão que se passa é isso: o especialista cuida do órgão. E não é esse o foco da medicina. O médico do imperador Cláudius, chamado Scribonius Largus, ele tem um documento em que ele diz: o objetivo da medicina, a finalidade da medicina é a humanidade, a misericórdia. Porque o paciente, quando nos chega, ele pode chegar no consultório. Eu faço a medicina muito tranquila, que eu faço medicina no consultório, o paciente marca a consulta, tem um sofrimento e é doença crônica, mas na maioria das vezes ele chega lá relativamente bem. E se eu for levar apenas o aspecto que ele me traz, eu estou bem e tudo, eu fiquei só para dar uma olhadinha na minha glicemia, só para o senhor medir
a glicose aqui, não precisa nem de exame, o que não é a realidade. Se eu for levar por essa conversa superficial, eu deixo de cumprir o meu papel como médico. E quem trabalha muito bem o papel do homem médico diante do homem paciente e trabalha bem a ponto de ter influenciado significativamente a filosofia médica e redirecionado o foco da medicina nos Estados Unidos, é um médico chamado Edmund Pellegrino, já desencarnado. Ele foi da Georgetown University. E o Dr. Pellegrino, ele tem... A vida dele é uma vida muito interessante, porque ele traz para a medicina e para a filosofia médica, nas suas aulas de filosofia médica, na sua prática médica, a sua formação cristã. Ele, descendente de italianos, ele católico, ele traz para a medicina os princípios cristãos da humanidade e da misericórdia. E ele escreve, esse é um artigo muito interessante, em direção à reconstrução da moralidade médica, em que ele fala exatamente da experiência do adoecimento. A experiência de estar doente. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu tive algumas decepções na minha vida. Primeira decepção, quando eu vi o velório de um padre. E eu falei, poxa, padre morre? Ele estava sendo velado na igreja. A segunda decepção, quando um médico amigo da família adoeceu gravemente, e meu pai falou, vou lá visitar. O doutor fulano está internado no hospital, vou lá para fazer uma visita, rapidamente. E eu pensei, puxa vida, médico adoece. Quando a gente está do outro lado, na experiência... Bom, não quero estar ainda do lado de quem estava no caixão, né? Mas quando a gente está do outro lado da experiência de quem adoece, nós percebemos como esse momento é difícil para o doente, como a sua vida fica exposta. E se há uma lição que a epidemia de Covid-19 nos trouxe para muita gente, é a experiência do adoecimento, a fragilidade do ser humano. Então, o Dr. Pellegrino, ele vai dizer que a doença como experiência do indivíduo não é uma conceituação apenas do médico, mas também do paciente. E tem muito médico que quer construir a experiência do paciente. Ah, doutor, eu estou sentindo isso. Não, você não está sentindo isso, mas é ele que está sentindo, gente. Ah, eu estou com falta de ar. Às vezes a linguagem do paciente, às vezes não, frequentemente a linguagem do paciente não é a linguagem do médico. A linguagem do médico é técnica, ela tem que ser precisa. A do paciente não. O paciente, ele traz a linguagem dele, do que ele está sentindo, e cabe a nós adequar essa linguagem, interpretar essa linguagem, decodificar essa linguagem, traduzir para a sua percepção, para a sua intuição e compartilhar com ele a experiência que ele está trazendo. Então, o Dr. Pellegrino, ele vai dizer, quando se percebe doente, o corpo já não é mais apenas um instrumento do indivíduo, mas se torna o centro de suas atenções. Ele tiraniza, exige, faz com que se clame por socorro. E como alguém diante do sofrimento é passível de deixar de ser ele mesmo? Aquela pessoa que sempre foi doce e tolerante, de repente se torna irascível, irritada, com pouca paciência, porque está sofrendo. É o chamado estado de vulnerabilidade. O paciente fica nesse estado de vulnerabilidade. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de estar doente
Lógico que eu sei que alguém aqui já teve. A nossa querida Ivênia teve uma experiência de estar doente num pronto-socorro, aguardando a resolução, um movimento muito grande, as equipas todas muito ocupadas, com volume grande de pessoas em sofrimento, e você deixa de ser único, são vários na mesma situação, e ao mesmo tempo você sabe que a sua situação requer uma providência rápida, mesmo que não seja nada. Mesmo que não seja nada. Eu tenho, antes de vir, eu atendi uma paciente, ela falando do constrangimento dela em ir para um pronto-socorro muito cheio, porque ela estava com um ataque de pânico, e ela disse, no final das contas era só um ataque de pânico, mas o senhor imagina o que eu sentia? Eu falei, eu imagino. Alguém com ataque de pânico num pronto-socorro cheio, você com medo de estar sofrendo um infarto, mesmo tendo 30 e poucos anos de idade, e pessoas com 30 e poucos anos de idade também morrem de infarto, é raro, mas acontece. Então, esse estado de vulnerabilidade exige do médico uma atenção. E o doutor Pellegrino diz que ante a vulnerabilidade é que o médico exerce efetivamente a sua profissão, que vem de profetio, que é o ato de declarar-se apto a socorrer. É onde o médico pode exercer a sua competência médica. Competência médica está cada vez mais questionável quando estamos diante de conhecimentos que se avolumam numa velocidade muito grande. Então, a competência, questionável não é o termo, a competência está exigindo cada vez mais uma dedicação e, infelizmente, uma especialização cada vez maior. Porque o volume de informações que temos, informações técnicas, de conhecimento, é gigantesco, gigantesco. Na minha área, se eu for focar apenas em diabetes, o volume de informações que eu recebo por dia, não é só novidades de tratamento, mas de compreensão do mecanismo de desenvolvimento de complicações, de possibilidades outras, é muito grande. Então, se o médico se declara apto a socorrer, ele tem que se declarar também competente. E ele não pode ter interesse secundário. Olha como é virtude. A mais meritória de todas as virtudes, nos dizem os Espíritos, né? É socorrer o outro, né? É dedicar-se ao outro sem segundas intenções. É dar ao outro sem segundos interesses segundos. Dar de si sem interesses secundários. E cabe ao médico também, ante essa vulnerabilidade, preservar a autonomia do paciente. Por isso que o ato médico, diz o Dr. Pellegrino, é uma ação que se propõe à cura, a corrigir a vulnerabilidade. Então, a cura aqui passa pela correção dessa vulnerabilidade. A cura que o paciente espera pode nem ser efetivada. Eu chego no hospital para um tratamento de um câncer, essa cura pode não ser efetivada, mas o estado de vulnerabilidade ele tem que ser atendido. É o papel do médico. Médico e paciente são dois agentes morais. Aí já entre parênteses, a conclusão minha, porque como seres espirituais nós somos seres morais, que se interagem e a moralidade de um não deve suplantar a de outro de forma autoritária e supressiva. Tudo isso leva à conclusão de que a relação médico-paciente, ela tem que ser baseada na compaixão. Compaixão é fundamental, é uma ação, é ativo, é uma atividade, é um direcionamento ao outro e deve permear a relação do médico com o seu paciente.
E o que é interessante, que apesar do número crescente de escolas médicas que incluem espiritualidade em seus currículos, a quase totalidade dos médicos não recebeu essa formação. Esses médicos não receberam formação em espiritualidade. E por que isso é importante? Nós vivemos até 2020 uma experiência interessante, mas infelizmente negativa. E os dados são americanos porque eles adoram coletar esse tipo de dado. O número de pessoas que se dizem religiosas nos Estados Unidos caiu e vem caindo em uma proporção muito grande. Isso inclui alunos de medicina. Isso inclui a população. E formação em espiritualidade tem um significado grande, não é porque o médico vai fazer alguma pregação, mas porque ele deve escutar as demandas do paciente. Tem um livro muito interessante chamado Espiritualidade para Céticos, de um filósofo americano chamado Robert Salomon, em que ele diz que o ser humano é o único ser vivo na Terra que postula sobre a transcendência. O que vai acontecer depois que eu morrer? Por mais que eu seja agnóstico, não vai acontecer nada, eu postulo a respeito de minha morte. Eu tenho que cuidar do meu testamento, eu tenho que cuidar de onde eu vou ser enterrado, se eu vou ser cremado. Só o ser humano faz isso. Por mais que elefantes tenham cemitérios, nós não vemos nenhum relato de elefantes preocupados com o após a vida. Então, o ser humano é esse ser que pensa no transcendente, e por isso o médico deve considerar essa dimensão de seu paciente, a dimensão transcendente, a dimensão que vai além daquele momento no corpo físico. E isso nos leva também, porque se tem diminuído o número de religiosos nos Estados Unidos e do mundo inteiro, e aí a epidemia de Covid-19 também trouxe um outro fator interessante, uma virada. O número de conversões ao catolicismo e ao protestantismo na Europa e nos Estados Unidos tem aumentado. A França bateu o número recorde de batizados esse ano. Ou seja, a França é um país que se tornou eminentemente agnóstico, né? Ou seja, depois da epidemia, teve uma mudança nisso tudo. Mas nós perguntamos, diante de uma sociedade que virou tão secular e tão pouco religiosa, como os pacientes atualmente se relacionam com seus médicos. E 52 milhões de americanos usaram a internet para buscar informações sobre saúde. Esse é um dado de agosto de 2020. 91% buscando informações sobre doença física, 26% sobre doença mental, 16% sobre questões sensíveis, difíceis de abordar. Aqui a gente fala dos conflitos de gênero. 10% para obter conselhos de um médico via online. E aí 10% para comprar remédios ou vitaminas online. O uso de e-mail para se comunicar com o médico já é bem menor. Hoje no Brasil se usa muito o WhatsApp, né? E aí você dá o WhatsApp para o paciente, eles se comunicam com tudo. Até eu tive um paciente que eu tive que pedir, pelo amor de Deus, para com isso. Porque sentava para comer, fotografava o prato, mandava, tá certo? O tempo todo, né? Mas o que é muito interessante é que a relação médico-paciente também hoje em dia, por mais que o sofrimento não tenha acabado, por mais que o estado de vulnerabilidade seja uma realidade, as pessoas só se dão conta do estado de vulnerabilidade e de quão vulnerável nós somos quando estão num momento crítico. Mas no dia a dia, as relações têm sido algo interessante. Esse é um slide muito complexo e nós vamos ver que o paciente ele tem uma alta expectativa
de consumo, como consumidor, tem leis que o protegem, são sobrecarregados de informação, eles já chegam com muita informação, eles expressam como consumidores o quão insatisfeitos estão, eles têm o poder do consumidor, tem também o conhecimento do consumidor e tudo isso sobre o médico que tem menos tempo para aprimorar as suas habilidades. Tudo isso leva a uma demanda em que o papel do médico muitas vezes é invertido, como eu vou mostrar daqui a pouco. O paciente já chega trazendo uma educação da internet. E o pior de tudo são os pacientes que chegam. No Brasil nós temos os seguidores do Dr. Lair Ribeiro. Lair Ribeiro, ele usa o currículo dele de ter sido diretor médico da Pfizer nos Estados Unidos. Era um cardiologista brilhante e hoje ele é um excelente vendedor. E eles chegam dizendo: doutor Lair Ribeiro, não recomenda esse remédio que o senhor me passou. Eu falei: poxa, mas ele é seu médico? Não, mas eu vi um vídeo dele. E dá palpite em tudo, né? Os pacientes já chegam, paciente que chega muitas vezes armado, entre aspas, de efeitos colaterais possíveis que o remédio que eu poderia postular para prescrever a doença dele poderia causar. Olha, não vem passar esse remédio não, que eu sou sensível a tal substância. Eu nem sei se ele tem necessidade daquele remédio. Então, a gente tem trabalhado temos que saber equilibrar essa balança. E o paciente hoje te procura muito através de mídias sociais. Olha eu aqui na mídia social. Olha no seu Instagram, a sua avaliação no Google, o que as pessoas falam de você, é o poder do consumidor. Isso não é importante? É importante para quem tem procurado. Afinal de contas, se eu vou procurar alguém, se eu vou pagar alguém, se eu vou entregar a minha saúde para alguém, eu quero conhecer. Então, tudo isso a gente tem enfrentado na relação médico-paciente. Viram como é que mudou totalmente? Eu começo falando da vulnerabilidade do paciente, agora eu estou falando do poder do paciente. Do poder daquele que procura o médico. Aqui ele nem sempre está tão vulnerável, ou muitas vezes ele não está nem um pouco vulnerável, quando a procura grande em consultórios tem sido de anabolizantes, psicoestimulantes, sedativos opioides e diazepínicos. Uma queixa muito comum, eu sou endocrinologista, a queixa mais frequente, eu vejo a agenda, pacientes, homens, dou uma olhadinha na idade, eu sei que ele vai pedir, eu sei que a queixa é a mesma. Eu tenho andado muito fadigado, eu estou com minha libido lá embaixo, menino de 20 anos. Minha libido, doutor, desapareceu. Eu olho para minha namorada, dá vontade de dormir. Eu falo: já sei, você quer usar testosterona, né? Eu acho que eu estou precisando. A procura por psicoestimulantes também é algo incrível. Doutor, o que o senhor acha de um Venvance? Lisdexanfetamina. Então, procura para dor crônica. Teve uma época que eu quis me meter a tratar dor, eu desisti rapidinho, porque a busca de sedativos para dor cada vez mais fortes é algo também que preocupa. E diante de tudo isso, um paciente que se fragiliza na doença, mas que também ele se fortalece, e não tenham dúvida, se pedem é porque encontram quem prescreve. Então o paciente ele está fragilizado na doença, mas ele como consumidor, ele acaba dirigindo
a prescrição do médico, como que tem sido com a questão da inteligência artificial. Dr. Eric Topol é um cardiologista americano que vive na Califórnia, é um cardioepidemiologista de publicações fabulosas. Ele escreveu um livro, já tem uns 4 anos, dizendo que quando a inteligência artificial efetivamente for uma realidade, hoje em dia já tem quase sido, o médico terá mais tempo para ouvir o seu paciente. Tem um artigo interessante que saiu na Endocrinology Letters chamado The Healing Power of Love, em que o poder curador do amor, em que esse poder curador do amor foi medido no ambulatório na Inglaterra, do NICE, o pessoal do NHS, né? NICE são os protocolos. O NHS, que é o sistema de saúde britânico, em um determinado hospital, eles compararam 2 grupos de pacientes com a mesma patologia, artrite reumatoide, e viram que um grupo tinha um desempenho melhor, tinha resultados melhores. Esse grupo era atendido por uma determinada equipe médica. Eles foram ver qual a diferença. A diferença estava no atendimento. O poder curador do amor se resumia em 40 segundos extras de consulta, em que o médico apertava a mão do paciente, olhava nos olhos e perguntava: o senhor está bem? Passou bem? Como é que foi desde a última consulta? Foi tudo bem com o senhor? O outro grupo não. Assenta aqui, vamos ver aqui, o protocolo é esse. Então, o Dr. Eric Topol acha que o médico vai ter mais tempo para ouvir o paciente. Em compensação, algumas especialidades médicas tendem a ser substituídas. Os colegas radiologistas, e dermatologista também, tanto é que dermatologia virou estética, pelo menos para uma boa parte dos dermatologistas que faturam quantias absurdamente altas, a máquina consegue ter um desempenho até melhor. A experiência com Watson, que é uma inteligência artificial da IBM, voltada à medicina, ela foi péssima para câncer, foi excelente para dermatologia, por exemplo. E o que nós vamos daqui a pouco é ter um robozinho que vai analisar os seus dados e vai dizer: olha, vai para casa, isso é só uma virose. Não tem nada mais sério. Mas quando a gente vai para o lado do dia a dia, e aí eu fiz a seguinte pergunta no chat GPT, não é para vocês lerem tudo isso. Você é médico e seu paciente diabético está com glicemia em 300 miligramas por decilitro. Qual a sua conduta? Aí ele dá aquela desculpa: eu sou um modelo de linguagem de inteligência artificial, mas ele faz considerações aqui que são muito interessantes. Pede para a pessoa se hidratar, pede para monitorar as glicemias, pede para ajustar a alimentação. E se eu elaborar de uma forma mais complexa a pergunta, ele vai me dar a prescrição. Ele vai me dizer quanto de insulina que seria recomendado eu utilizar e qual insulina. E no final ele vai dizer que ele não é médico, que você tem que procurar seu médico. Não tenham dúvida que uma boa parte das pessoas que já têm utilizado, e não é só o chat GPT que nós temos com linguagem nesse modelo, o GTP, aqui nós estamos no GTP 3,5, o 4 é só para quem é acesso pago, mas nós temos outros sites de inteligência artificial. O Google Bard, eu não sei se já está disponível em Portugal, mas o Google Bard tem um sistema de inteligência artificial que é talvez mais interessante que do chat GPT. E as pessoas vão se relacionar com a doença inicialmente através de seus celulares e computadores. Porém, tudo isso não leva em conta a complexidade do homem. E esse é um slide tirado de um artigo de 1977, o artigo do Dr. George Engel, em que ele nos traz o modelo biopsicossocial do homem.
em que ele questiona o modelo biomédico, que reduz o homem a sistemas, a moléculas nas organelas. Ele diz que nós somos muito mais do que isso. A gente se relaciona muito mais do que isso. Nós temos uma relação muito complexa. E se nós não entendemos essa relação complexa, nós podemos entender o mecanismo da doença, como o remédio está agindo, mas a gente não entende o doente. A gente não o liberta do estado de vulnerabilidade. Nossa relação passa a ser uma relação com números, com exames, com mecanismos, mecanismo de ação. Existem médicos que se baseiam todo o tratamento em mecanismo de ação de um medicamento ou de um procedimento. E ficam nisso. Outros, além de conhecerem, eles baseiam toda a sua relação com o humano. É isso que o Espiritismo nos ensina. Eu vou falar de André Luiz daqui a pouco. Se a gente fica na inteligência artificial, nós não temos a empatia clínica. E o que é empatia clínica, segundo a Society of General Internal Medicine? É o ato de corretamente adquirir conhecimento sobre o estado emocional do outro, sem que se necessite vivenciar tal estado por si mesmo. Eu tenho, na verdade, ela é colega minha de hospital, quando eu era médico ainda do Hospital Espírita em Anápolis. Ela uma vez chegou para mim e falou: você não pode falar nada a respeito de aborto porque você não é mulher. Eu falei: tá bom, eu não posso falar na sua opinião, eu vou continuar falando. Eis que essa minha colega um dia chega no meu consultório, consulta marcada, e falou: eu vim ver com você sobre menopausa. Eu falei: ué, mas você é incoerente. Se eu não posso falar sobre aborto porque eu sou homem, você vem me procurar para falar de menopausa? Sobre menopausa eu posso falar? Ah, mas você é médico. Eu falei: incoerência. Então, a empatia é isso. Eu não preciso estar necessariamente vivenciando o que o outro vivencia para que eu o auxilie. Então, a ação de compreender, estar ciente, ser sensível, experienciar indiretamente os sentimentos, pensamentos e experiências passadas ou presentes de outra pessoa, sem que esses sentimentos, pensamentos e experiências tenham sido totalmente comunicados de uma maneira objetivamente explícita. O médico desenvolve essa capacidade, porque tem um componente emocional, um componente moral, um componente cognitivo e um componente comportamental. E a empatia, ela tem algumas fases. A primeira fase é um processo interno de escuta empática. A segunda fase é uma tentativa de transmitir uma compreensão empática. E a terceira é a recepção real, é percepção, está escrito errado, real do cliente ou conhecimento dessa comunicação. Então, esse artigo que saiu na Lancet em 2001, que é a influência de contextualização, né, em desfechos de saúde, a interpretação, embora um achado relativamente consistente, é que os médicos que adotam uma maneira mais reassertiva, mais amigável e mais calorosa, são mais efetivos do que aqueles que mantêm as suas consultas de um modo formal e não oferecem essa segurança, essa assertividade. Por isso que o Dr. Pellegrino, e a gente vai repetir e passar o Dr. Pellegrino aqui algumas outras vezes, ele dizia: o médico tem a obrigação de ser competente e habilidoso.
O paciente está sofrendo e se encontra em uma posição vulnerável. O médico tem o poder de influenciar a vida e as decisões do paciente. E tem mesmo, viu? Vocês não têm ideia. Não importa a que profundidade uma sociedade possa cair, as pessoas virtuosas sempre serão os faróis que iluminam o caminho de volta à sensibilidade moral. Médicos virtuosos são os faróis que mostram o caminho de volta à credibilidade moral para toda a profissão. A medicina como prática moral, ela tem 4 níveis do bem, que é o bem biomédico, a percepção do paciente sobre seu bem. O bem biomédico é o resultado final, né? Eu fiz os exames, você está bem e tal. Mas o paciente tem que perceber que ele está bem. O bem do paciente como ser humano. Não adianta ele perceber que está bem, mas está totalmente alijado de autonomia. E o bem espiritual do paciente é o que diz o Dr. Pellegrino. A paciência médica, o remédio mais usado em medicina é o próprio médico, o qual, como os demais medicamentos, precisa ser conhecido em sua posologia, efeitos colaterais e toxicidade. Eu sempre digo para meus pacientes, médico demais faz mal para a saúde. E acaba fazendo. Eu tenho que voltar mês que vem? Pelo amor de Deus, não. Fica em casa, volta daqui 3, 4 meses, quando não é caso tão urgente. Emmanuel Levinas vai dizer que sem o paciente, o médico é pouco mais que um cientista da biomedicina. Essa confiança no outro cria um paradigma prático em que o sofrimento do paciente fornece um impulso moral para as metas e objetivos do cuidado médico, a serem articulados nas maneiras pelas quais ele gostaria de ser tratado. E a nossa querida doutora Marlene Nobre, ela dizia no decálogo, no decálogo médico espírita, por ela recebido, acima de tudo, exercer a medicina tendo em vista os desígnios divinos, reconhecendo-se como filho do Altíssimo, dispenseiro do Criador e, portanto, como humilde servo da soberana vontade. E aqui eu volto no quadro O Retorno do Filho Pródigo, como o humanismo que se desgarrou da filosofia teísta, até para fazer a medicina progredir, o humanismo científico como uma doutrina, como uma filosofia agnóstica e não ligada à religião, passou a ser insuficiente. E o Decálogo Médico Espírita é o resumo de como devemos estar ligados ao Altíssimo. Maimônides já dizia que jamais veja no paciente outra coisa do que um companheiro em sofrimento. No Livro dos Espíritos nós encontramos que a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. É o mesmo que diz o Dr. Pellegrino, que o médico é convidado a sofrer com o paciente, dividindo a situação existencial em que o paciente se encontra. Allan Kardec ouve dos Espíritos que o conceito de caridade, segundo nós podemos, conforme compreendia Jesus, questão 886 do Livro dos Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com os erros do próximo, perdão das ofensas. E, finalmente, a gente vai tentar compreender o papel de André Luiz. Em Entre a Terra e o Céu, ele vai falar sobre o médico do porvir. O médico do porvir, para sanar as desarmonias do espírito, precisará mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando-o do próprio coração. Sem mão que ajude, a palavra erudita morre no ar. O médico, ele precisa mobilizar compreensão e amor, retirando do próprio coração. Eu atendo um colega pediatra, ele tem transtorno bipolar e
Todas as vezes que ele vai, ele fala: você não tem ideia de como é minha vida. Eu falo: tento ter. Ele vai no consultório, não sei porquê, que eu não sou psiquiatra. Ele não tem nenhum problema endócrino, eu acho que ele vai para conversar. Mas a minha vida é muito puxada, eu dou muito plantão. Tenta diminuir, então. Mas eu preciso ganhar dinheiro. Outra vez ele vai e fala: você não tem ideia da quantidade de refluxo que eu atendi. Eu falei: tudo bem, quantas crianças? Não, estou falando do refluxo, mas você atendeu criança ou você atendeu refluxo? Na crise de asma, ele faz emergência. Quem faz emergência realmente acaba atendendo doença, né? Não dá tempo de ver doente. Olha como que André Luiz aqui, a gente lê André Luiz e acha que o cara está ali falando e tal. Nem lembro que tinha essa passagem, nem lembrava dessa passagem. Mas se você mobilizar o remédio salutar da compreensão e do amor, retirando do próprio coração, é um desafio de matar um leão por dia. É difícil, porque também somos humanos. Não nos esqueçamos que vivemos na Terra um planeta de expiação e provas, somos espíritos da terceira ordem. Lá embaixo ainda, né? Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai dizer: contudo, é imperioso reconhecer que na esfera superior, o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que lhe confiram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. Para eu ter pureza de coração no mundo espiritual, eu tenho que começar a purificar o meu coração aqui dentro. E aí a gente começa a compreender aquelas preces que dizem: Senhor, aumenta a minha fé, purifica o meu coração. André Luiz, ele não pega leve com os médicos. O Dr. Marlene sempre dizia: se você quer ser um bom médico no mundo espiritual, começa dando passe aqui. Doutor, eu fico tão cansado da reunião que eu já sento lá para esperar começar a nossa reunião de desobsessão. E ela sempre falava: você é preguiçoso, você tem que dar passe. O pior de tudo é que eu continuo preguiçoso, que eu chego e acabo só ficando vendo o pessoal trabalhando, e ela dizia que o médico dar passe é fundamental para desenvolver a habilidade do magnetismo, para se doar e chegar no mundo espiritual poder trabalhar, né? Todos os médicos, asseverou-me convicto, está lá em Libertação. Ainda mesmo quando materialistas de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, delibera menosprezá-la, faz-se difícil o socorro aos seus centros de equilíbrio, porque em todos os lugares o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Dr. Pellegrino, ele escreve e ele faz os estudos dele à mesma época de André Luiz. Vocês verem, André Luiz teria influenciado o Dr. Pellegrino como espírito? Possivelmente. Esses espíritos amigos que trabalham pela renovação da medicina, eles não ficaram só em torno de médiuns para trazer a lição, eles vão diretamente na fonte. Professores com grande influência, corações que se abrem para as instruções deles, professores com grande empatia. É o caso do Décio aqui, que é professor de faculdade de medicina, a vida inteira, que se abre. Mas ele não dá aula de espiritualidade, mas ele é aberto a isso tudo. Ele traz essas lições do Dr. Pellegrino, quando ele passa para os alunos. Não precisa nem ter lido o Dr. Pellegrino, porque basta ser cristão para você trabalhar com essa questão da empatia. Em Mecanismos da Mediunidade, André Luiz vai dizer: o médico que encoraja o paciente usando autoridade e doçura, inclina-o a gerar em favor de si mesmo oscilações mentais restaurativas, pelas quais se relaciona com os poderes curativos estuantes em todos os escaninhos da natureza. Doutor, só de conversar com o senhor eu já melhorei. Muita gente diz isso para os médicos.
A gente fica envergonhado quando ouve, né? Porque sabe que não é só isso, mas também fica agradecido se foi instrumento para a melhora. Em Missionários da Luz, ele vai dizer: a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Nós somos seres morais. Moralidade e medicina é um tópico desde a década de 1960, começa o Dr. Pellegrino. No Brasil, Dr. Álvaro Avezum, ele ressuscita o tópico moralidade e medicina há 3, 4 anos atrás. O Dr. Álvaro Avezum é espírita, faz parte, já esteve aqui, né? Inclusive, e ele traz, como se, e é bem recebido, como se fosse uma novidade, acaba sendo para muitos, mas já é um movimento que, vejam, o André Luiz alerta aqui na década de 1940. Nós somos seres morais. As preocupações excessivas com sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Nosso corpo físico, ele tem um sistema de tamponamento fabuloso, porque para que meu pensamento ruim gere uma doença, eu tenho que querer insistir muito. Em compensação, uma boa sintonia, um flash de segundo que seja, um átimo de segundo que seja, é capaz de regenerar o meu corpo. Ou seja, o nosso corpo, ele se desenvolveu para tamponar o nosso desequilíbrio, mas em compensação permite uma expansão de cura quando estamos em sintonia, que é algo fabuloso. E para encerrar, também nós lemos do grande médico Alexandre, Missionários da Luz. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Quando é que vai vir esse médico do porvir? Quando é o porvir de André Luiz? Se eu li hoje o porvir, tem que ser daqui 10 minutos. Se eu quero uma mudança efetiva no mundo, eu tenho que começar em mim. Se eu quero uma mudança efetiva da medicina, eu tenho que começar da minha prática médica. E quando André Luiz nos fala que no plano espiritual, milhares de almas que se transferem todos os dias em lamentáveis condições de desequilíbrio mental, nós estamos sob essa influência cada vez maior. O médico do porvir tem que considerar isso. Esse porvir tem que ser agora, tem que ser hoje. No meu caso, se eu tomei conhecimento agora e hoje. André Luiz, ele nos traz para a medicina toda a obrigação cristã. Ele nos remete à questão 919, item A, para fazermos o balanço do que foi o nosso dia, nos colocarmos na posição do outro. E o que é pior, nos colocarmos na posição de Jesus, para o que Jesus faria. É o que nos propõe a questão 919, item A, quando ele diz que nós temos que extrair do nosso coração a humanidade e a misericórdia, em resumo, revivendo o que diz Escribônios Largos,
sobre o papel do médico. Nós devemos ter a compaixão, a empatia, a misericórdia e, principalmente, o compromisso com Jesus. Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, a nossa referência sempre. Eu agradeço, então, a oportunidade de estar com vocês, o convite, que Jesus esteja conosco.